Olá, meu querido aluno, tudo bem? Bom, vamos dando início, à gravação do nosso módulo de Direito Administrativo e Institucional para o CTSP do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, bem como para o CBA. A minha metodologia será de organizar a instrução reguladora ou material, de uma forma, inclusive, que vocês consigam utilizar na atividade diária de bombeiro militar dos senhores. Por quê? Isso, por vezes, norteia até a qualidade da prestação do serviço público, tá? Porque vocês já saberão onde consultar os tópicos, tá? E isso facilitará o aprendizado barra estudo, ok? Vamos adiante, então. Bom, primeira coisa que nós temos o sumário, detalhei toda a instrução reguladora ali para que vocês conheçam, cliquem, e tenham acesso de uma maneira bem simplificada, tá? Essa aqui é a instrução reguladora 003 ADM 2020, tá? E ela serve para quê? O que a instrução reguladora 003/2020 ela faz? Ela regula os procedimentos a serem adotados pelo Corpo de Bombeiros Militar, relativos ao quê? À elaboração, à execução, ao controle das escalas de serviço ordinário, aos registros de efetividade, aos controles e lançamento do sistema RHE e também os pagamentos de etapas de alimentação e gratificação por serviço extraordinário, a GSE, hora extra dos bombeiros militares. Ali no início, temos a base legal. Essa base legal, ela serve para instruir a instrução. É até meio redundante que eu falei. Ela não vem em prova. Então, observem que este tópico eu minimizei, coloquei um tamanho de letra bem pequenininho, para que nós tenhamos a ideia. Bom, iniciando na execução, quais são os objetivos daqui? Eu vou colocando em cores, para que nós tenhamos uma facilidade. O primeiro deles, voltando ali, que deu, só voltou lá no sumário, tá? Que era onde estava o primeiro objetivo deles ali, é estabelecer o quê? As diretrizes para elaboração, execução e controle das escalas de serviço ordinário. Aqui, a banca trocaria ordinário por extraordinário, invalidando a assertiva, tá? E também vai, como objetivo, especificar as formas de registro de efetividade, os controles e lançamentos no sistema RHE. Vai também definir as diretrizes para os pagamentos de etapa de alimentação e gratificação de serviço extraordinário. Vai também padronizar. Padronizar o quê? O mapa de pagamento da gratificação de serviço extraordinário, o mapa da escala de serviço executada, extrato demonstrativo de carga horária, formulário para inclusão e alteração de cadastro de credor, ali no AF, tá? O mapa de saque de etapas de alimentação, mapa de indisponibilidade, as justificativas para extensão da jornada normal de trabalho, tá? E o quadro de siglas de indisponibilidade. Isso se encontram, nos anexos. E esses anexos, eles são mais complicados de vir em prova, porque eles seguem uma nomenclatura ali e uma formalística que vocês conseguem resolver, tá? Então, o que nos apega nas instruções regulamentadoras? Os conceitos. E aqui nós entramos no conceito de serviço. O que é o serviço, queridos? É uma atividade. Eu vou colocar uma corzinha aqui para ficar legal, O que o serviço ele é? É uma atividade interna ou externa, tá? Desenvolvida por quem? Atividade interna ou externa, desenvolvida por bombeiro militar na execução de atividades de bombeiro em decorrência de dispositivo legal, gerenciada por um comandante. Aqui, onde vocês leem comandante, eles poderiam colocar ali pelo chefe do socorro, o que de fato invalidaria a assertiva, tá? Também, queridos, é considerado como serviço, desde que comprovado os atos realizados pelos militares estaduais em relação ao serviço propriamente dito, tais como instrução, treinamento, formaturas, representações, reuniões externas, tá? Comparecimento e audiências relacionadas a atos de serviço em delegacias de polícia, no Ministério Público, tá? No Poder Judiciário e em outros órgãos públicos afins. Bom, serviço ordinário. O que é o serviço ordinário aqui, queridos? É o serviço executado dentro da jornada normal de trabalho.
extraordinário, jornada normal de trabalho dos bombeiros militares. Olha só, nós vamos montando o material e vamos colocando a palavra-chave. Ordinário, jornada normal. Ordinário, jornada normal, tá? Então, serviço extraordinário, extensão imprescindível da jornada normal de trabalho. Olha ali, extra, extensão, extraordinário, extensão imprescindível da jornada normal de trabalho, tá? Extensão imprescindível da jornada normal de trabalho, tá? Dos bombeiros militares para atender a situações excepcionais e temporárias. Aqui o avaliador Kelch, coração peludo, colocaria excepcionais ou temporárias. E isso invalidaria a assertiva e o meu amigo bombeiro militar ia cair 30 posições do TSP por causa da troca de um E por um OU. Tá? Excepcionais ou temporárias, por imperiosa necessidade de serviço, ligadas ao quê? A atividade e fim do Corpo de Bombeiros Militar, mediante juízo de conveniência e oportunidade do comandante da unidade. Isso aqui lá na raiz do direito administrativo, nós temos como uma questão chamada de discricionariedade. Juízo de conveniência e oportunidade do comandante da unidade, tá bom? O que é o serviço externo, queridos? É o conjunto... Peraí, deixa eu só voltar aqui que deu um errinho. Peraí. Desfazer. Ok? O que é o serviço externo? Externo é o conjunto de atividades na qual o bombeiro militar é empregado em ações ou operações diretamente relacionadas com o público externo. Serviço externo, relação com o público externo, tá? Serviço interno, o que é o serviço interno? É o conjunto de atividades que o bombeiro, né, com suas características de permanente e contínuo apoio ao serviço externo e de atendimento ao público em geral, não podem sofrer solução de continuidade nas 24 horas do dia. Vamos fazer um esquema. Vamos esquematizar isso aqui, a diferença de serviço externo para interno. Vamos lá. Gosto de fazer tabelinhas, porque isso facilita o aprendizado de vocês. Olha ali, tio Kelch vai organizar, inserir, converter texto em tabela. Olha ali. Só vamos ajustar aqui para ficar fácil. A diferença do serviço externo para o interno, tá? Olha ali. Serviço externo, vamos colocar uma corzinha, né? É o conjunto de atividades na qual o bombeiro militar é empregado em ações ou operações diretamente relacionadas com o público externo, no exercício de atividades próprias de bombeiros. Já o serviço interno, tá? Ele é o conjunto de atividades de bombeiro que, por suas características de permanente e contínuo apoio ao serviço externo, tá? E de atendimento ao público em geral, não podem sofrer solução de continuidade nas 24 horas do dia. Ou seja, o serviço externo é um contato com o público externo e o serviço interno, tá? É aquele que não pode sofrer solução de continuidade nas 24 horas do dia, tá bom? Eis a diferença. Só colocar uma corzinha diferenciando um do outro aqui, queridos. Ó. O bom de tu fazer no material assim no Word enquanto tu dá aula é que tu já vai esquematizando e tu já vai trabalhando com um esquema de cores para facilitar o aprendizado. O que é o turno de serviço? Turno é diferente de jornada. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Turno de serviço. Vocês têm que lembrar como período temporal, tá? Período temporal para o emprego do bombeiro militar em escala ordinária, tá? E ele se relaciona com a divisão de um dia de trabalho, podendo ser de 6 a 12 horas. Ou seja, turno de serviço de 6 a 12 horas. Já a jornada de serviço, tá? Jornada de serviço é uma relação
com as 24 horas do dia. Jornada de serviço, tá? É o período de emprego do bombeiro militar, coincidente ou decorrente do somatório dos turnos de serviço, quando agrupados, né, compreendendo 24 horas, tá? Vamos adiante. Descanso ou intervalo de descanso. O que é isso? É o período temporal de afastamento total concedido ao bombeiro militar, né, entre um turno de serviço ou jornada de serviço e o outro subsequente. Ciclo de serviço. Vocês têm que entender que é o somatório da jornada de serviço mais o descanso, tá? Exemplo aqui é o 24 por 72, ou também aqui o 12 por 24 por 48, o 23 por 41 em folga, tá? Jornada semanal. Então, vocês têm que lembrar que é o somatório de horas trabalhadas do período de uma semana e corresponde ao lapso temporal ininterrupto de 7 dias. A banca poderia colocar aqui como lapso temporal de 2, 3 dias e assim sucessivamente, tá? Jornada de compensação. É o período de emprego do bombeiro militar em mais de um turno de serviço, né? Sequencialmente, no mesmo dia, com a respectiva e imediata compensação da carga horária de turnos de serviço equivalentes nos dias subsequentes. Já a folga, o que a folga é? Afastamento total concedido ao bombeiro militar, estabelecida na legislação e com periodicidade variada, né? Segundo o seu ciclo de serviço, tá? E conforme o planejamento de quem? Dos comandantes dos órgãos de bombeiro militar. Aqui, a banca poderia colocar conforme o planejamento dos escalantes, o que de fato deixaria a questão também inválida, né? Vamos ali, conforme o planejamento dos comandantes de OBM, desde que o beneficiário não tenha sofrido afastamento do serviço no período aquisitivo, por motivo diverso, falta, dispensa médica, etc., né? Que a partir disso, iniciar-se-á uma nova contagem. Folga compensatória. O que a folga compensatória ela é? É o afastamento total concedido ao bombeiro militar no mês subsequente. Eles podem colocar aqui, trocar esse no mês subsequente por mês antecedente. E isso aí na prova, no cansaço, no afã de resolver a questão, vocês se perderiam. Mas é no mês subsequente. Para quê? Para compensar a carga horária trabalhada em excesso no mês anterior e não indenizada com pagamento de horas, tá? Escala ordinária. O que a escala ordinária ela é? É a previsão do emprego de bombeiro militar em atividades de bombeiro, em situação ordinária ou de rotina do ABM, devendo haver rigoroso controle de suas variáveis, né? E, se possível, distinção sobre as executadas em dias úteis e as executadas em domingos e feriados, ou seja, escala preta e vermelha, aquela tradicional, tá? Escala especial é a previsão de emprego de bombeiro militar em atividade de bombeiro, em situação extraordinária ou especial. Especial, extraordinária ou especial. Escala especial, emprego do bombeiro militar em situação extraordinária ou especial. Ou ainda em atividade administrativa fora dos padrões normais de sua jornada de trabalho. Para quê? Para atender demandas de segurança pública por um tempo determinado ou estimado. Escala de sobreaviso. O que é isso? É a previsão da possibilidade de chamada do bombeiro militar, né, para emprego em atividade de bombeiro em situações ordinárias ou especiais. Então, escala de sobreaviso, lembrem-se das situações ordinárias ou especiais, né? Nessa situação, o bombeiro militar permanece, sobreaviso, permanece em sua residência, né? Então, ele fica em sobreaviso, né? Atento e prevenido da possibilidade de ser chamado para o desempenho de qualquer missão, conforme estipulado em item específico da presente instrução reguladora. Desculpa, tá? Escala de prontidão. É a situação em que o militar permanece em OBM, sobreaviso em casa, prontidão no batalhão, tá? Ou no órgão de bombeiro militar, como ali dizendo. Em condições de deslocar do quartel, né?
tão logo que seja determinado pelo escalão superior para o cumprimento da missão. Vocês lembrem, sobre aviso em casa, prontidão no quartel, e também a prontidão tem mais uma peculiaridade, logo que seja determinado, né, para escalão superior, para o cumprimento da missão. Escala de trabalho domiciliar, o que ela é? É o teletrabalho ou trabalho remoto, né? Então tem situações excepcionais previstas em lei e decreto que são autorizadas mediante portaria do comandante-geral. Aqui eles poderiam trocar mediante portaria do secretário de segurança, mediante portaria do governador do estado, o que de fato, essa questão do teletrabalho invalidaria a assertiva se não fosse por portaria do comandante-geral, né? Que o bombeiro militar será escalado para o desempenho dessas atividades administrativas possíveis de serem realizadas de seu domicílio. Atividade de formação e qualificação profissional. Cursos, né, de especialização e qualificação, tanto os de formação, realizados sob supervisão da Academia de Bombeiro Militar e previamente aprovados pelo comando da instituição. Sistema de Recursos Humanos do Estado, sistema do RHE. O que o RHE ele é? É uma ferramenta para a gestão de recursos humanos que integra dados e informações pertinentes a todas as funções gerenciais de pessoal, ligadas diretamente a quem? A folha de pagamento. Ela é instituída, o RHE, né, através de decreto ali. Eu não vou entrar nesses detalhes, que ele tem a finalidade de articular as ações referentes à gestão de pessoal no âmbito dos órgãos da administração direta, das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo Estadual, tá? Frequência. O que a frequência ela é? Registro da assiduidade do servidor ao trabalho e dos motivos de seus afastamentos. A efetividade. Ela é o controle diário da função pública, tá? Setor é uma representação numérica do órgão onde o servidor está classificado ou lotado para fins do sistema RHE, tá bom? Encerramos aqui a nossa primeira parte e iniciaremos a segunda parte a partir da carga horária de trabalho dos bombeiros militares. Um abraço e até a segunda parte.